É, e o Bruno Henrique, hein, que tá sendo detonado na imprensa e estão cobrando o julgamento e suspensão do jogador. Ele ter jogado há muito tempo e já falei lá atrás, o Bruno Henrique tinha que pegar a pena máxima dentro daquele artigo no qual foi inserido 24 jogos e não 12. Eu recebi várias ofertas para fazer propaganda de casa de apostas, não faço, porque eu sei o Danilo... Sabe, então eu não sei o que vai acontecer, eu só sei que é uma coisa tão nojenta, mas tão nojenta. Você vai ver no vídeo de hoje o que falaram Felipe Luiz, o craque Neto, o Godoy e muito mais sobre o Bruno Henrique. Mas antes, se inscreve aqui e deixa um like no vídeo, beleza? No programa Apito Final, o Neto e o Theo José levantaram a bola sobre o Bruno Henrique seguir jogando com a camisa do Flamengo, mesmo com o problema que ele tá tendo com o STJD. Não, o Flamengo é um time fortíssimo, a gente vai ter uma grande final de Libertadores, mas eu quero saber se o Bruno Henrique vai estar jogando na final de Libertadores e se o Bruno Henrique, esse efeito suspensivo, ele vai acabar só depois que terminar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro. Você acha que o Flamengo vai perder? Tem 2 gols marcados ontem, um jogador que já foi condenado, um jogador que já foi suspenso. Como é que pode isso? Aí o Felipe Luiz, o treinador, ainda fala de betting lá, das casas de apostas. Não, porque senão fica muito fácil para as casas de apostas. Eu queria entender essa história. Sinceramente, eu queria entender. Por quê? Vai acabar o Campeonato Brasileiro, aí vai falar assim, olha, agora o Superior Tribunal vai julgar o recurso. Eu sou contra a casa de aposta, mas parece que o Flamengo tem várias ali, né? Tem. Uma hipocrisia, tem, né? Tinha até, não sei se tem, já até a Flabete. Você tá de brincadeira. Eu quero ver o Superior Tribunal, depois do Campeonato Brasileiro, se reunir e falar, realmente, o Bruno Henrique vai tomar 10 jogos. Fica fora do Campeonato Carioca. Sabe que eu fico mais assim revoltado com a mídia, ou com quem quer que seja? Por exemplo, vamos supor que fosse um corintiano, um jogador do Corinthians, eu ia chegar ao pau. Ah, mas será que todo mundo chega ao pau em relação ao que aconteceu? Não. Que ninguém clubismo, fala nada. hein? Que clubismo, hein? Vai vir pra cima da vamos gente supor agora. que fosse um árbitro. Não é? Verdade. Então. Ninguém ia falar nada. Agora com o Bruno Henrique, todo mundo quietinho, a mídia flamenguista não fala nada e tá tudo certo. Se fosse o Wilton Pereira numa situação dessa, estavam matando ele. Não, se fosse um árbitro, estaria afastado, não Certo. teria efeito não ia- suspensivo. Tá certo. Estaria afastado. Mas ia acabar com a vida dele. Não, estaria, né, execrado. Tá. Essa é a diferença. verdade. Essa é a diferença. E eles ficam procurando, porque está procurando. De árbitro, a própria, aqui em São Paulo, por exemplo, a federação tem, a polícia trabalhando. Tem um grupo de investigadores que investigam a vida dos árbitros daqui de São Paulo. Né? Até o que posta na rede social. Agora, o interessante é isso daí, da condenação. A condenação foi dada e suspensa por torcedores. Porque o colegiado disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva é formado por torcedores. Perfeito. Mesmo que esteja com Seja juiz. com Como é que é? toga, beca, paletó e gravata, mas são torcedores. Assumidamente torcedores. Outro que não poupou críticas ao jogador foi o Mauro César, que defendeu que ele tinha que pegar a pena máxima. Ele ter jogado há muito tempo e já falei lá atrás, o Bruno Henrique tinha que pegar a pena máxima dentro daquele artigo no qual foi inserido 24 jogos e não 12. Mas o Bruno Henrique tá jogando nada. Ninguém lembra do Bruno Henrique. Aí ele meteu 2 gols e todo mundo tá aí no chat lembrando do Bruno Henrique, sabe? Deixa ele jogar, que tá uma porcaria, né? Quando ele fez 2 gols, aí lembra que ele existe. Isso eu acho muito irônico, muito curioso. Deveriam falar sempre, inclusive quando ele joga mal. O Bruno Henrique tá jogando nada. Tipo, quarta-feira. O Bruno Henrique perdeu uma bola no ataque. Perdeu uma bola no ataque. Eu acho que até ele não por conseguiu isso... segurar uma bola no ataque. O Flamengo precisando reter uma bola, cava uma falta, segura a bola no ataque, só uma faltinha, você ganha um minutinho ali. Cara, o jogo era esse. O jogo não tinha outro jogo. Você está ali acuado, jogando todo o tempo, quase o segundo tempo, com um homem a menos. Isso é muito curioso. Mas é óbvio que já deveria ter sido julgado, já deveria ter sido resolvido. Isso é evidente. Só acho curioso isso. A lembrança do Bruno Henrique. E, aliás, ele perdeu um gol no primeiro tempo incrível, sozinho. Ele, o goleiro, chutou por cima do travessão. Ele poderia ter saído no intervalo. Não sai porque também, assim como o Ayrton Lucas, o Bruno Henrique, ele é o querido do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz já havia comentado um pouco sobre essa situação de bets no futebol brasileiro. Sobre as casas de apostas, né, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro.
né? Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propaganda de casa de apostas, não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam, né? É o vício que é uma droga, infelizmente. E daqui uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, né, todos os lugares tinham anunciado casas de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né, do que está acontecendo. E ó, não é a primeira vez que o Neto critica o Bruno Henrique e a situação toda que envolve o jogador. A hora, batendo na tecla, né? Porque todas as coisas erradas que eu falo, todas as minhas opiniões que não são aquelas que são para as pessoas que estão do outro lado, que por sinal todos nós viramos corte, né? A gente virou conteúdo de todo mundo que está aí na internet, que está aí no YouTube, que está no Instagram, e tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Aí quando se vê um jogador que joga no Flamengo, que está 3 anos lá, que deve ganhar uns 800 conto por mês. Não sei quanto que ele ganha. 1.800.000, o maior salário do Flamengo. Não, tudo bem, vai que ganhe 100, cara. Que ganhe 50, que ganhe 10 milhões. Pô, se sujeitar o áudio que eu escutei hoje de manhã, se sujeitar os prints de cartões amarelos, aí é uma coisa que às vezes eu falo assim, mas como é que pode, cara? Como é que um cara como esse, que ganha milhões, que joga no Flamengo e que tem tudo isso, sabe? Aí eu penso assim, como é que o torcedor às vezes é trouxa, né? Ou como é que nós somos trouxas nesse sentido, né? Como é que nosso querido, aqueles que amam os clubes, como eu amo o Corinthians e o Guarani, amo mesmo, né? Eu sei que o Souza, o Veloso, o Palmeiras, que é uma identificação, porque a gente foi humilde, a gente foi pobre no sentido de grana, mas eu nunca vitimizei da minha pobreza ou das coisas que eu não tinha para as coisas que eu tenho hoje, irmão. Eu tive uma infância do caramba, o Veloso também, o Souza também, né? As pessoas vitimizam hoje nos podcasts, olha, porque eu não sei o quê, aí eu não tinha, aí começa, sabe, vitimizar. Não, meu irmão. Pô, a gente tem que aproveitar. Eu, por exemplo, aproveitei minha infância pra caramba, lá em Santo Antônio de Posse, onde eu vou até hoje, tenho grandes amigos. Agora, peraí, um cara... Eu tô dizendo isso até porque vocês acham que não veio proposta pra gente? Vocês acham que no mundo do futebol, nesse mundo sujo, nesse mundo canalha, onde tem as pessoas que dominam, e a gente nem sabe do que acontece com a arbitragem, a gente não sabe o que acontece no sorteio, a gente não sabe das convocações de seleção brasileira, de Copas do Mundo, de jogadores que foram, e jogadores como eu que não fui, o Souza que não foi, e o Veloso que não foi. Não é porque a gente não jogou, é porque era para ir outro. E aí você desfaz uma vida de um cara, você desfaz de um sonho do cara, né, por interesses próprios. É só ver as convocações de seleção brasileira antes de Cristo. Antes de Cristo. Né? Só perceber isso, só perceber todos os pênaltis que foram dados para os clubes serem campeões. Vamos lá, vocês não vão hoje em campo de futebol? Como é que você compra ingresso hoje? Não é tudo com online, não é tudo com aquele negocinho? Imagina a invasão de renda no Maracanã durante 30 anos. Imagina a invasão de renda no Morumbi durante 30 anos. Imagina no Pacaembu, invasão de renda. Naqueles bilhetinhos que tinham patrocínio da Drible. Lembra disso? Que cabia 200 mil pessoas, 150 mil pessoas, e as pessoas falavam que era 40 mil, 50 mil. Quem que ficou rico nisso? Quem que ganhou dinheiro nisso? Como que nunca ninguém falou isso? Por que eu quero dizer tudo isso aqui? Pô, como é que o Bruno Henrique, um cara que fez 100 gols com a camisa do Flamengo, um baita de um jogador, pode entrar numa parada dessa? Pode fazer isso. Aí você pega o Paquetá, que as Ilhas Paquetá ganharam 112 mil euros de 4 cartões amarelos. Aí, a verdade, como o Flamengo disse, tem a parada da... Eu não sei como é que fala a primeira coisa, se quem souber aí, da inocência, né? Presunção. É a presunção da inocência. Eles não são culpados. Como ninguém é culpado antes do juiz, antes do ministério, antes das pessoas serem... Mas olha que vergonha. E aí, sabe o que acontece? Vem em cima de ex-jogador. Aí os jornalistas de hoje, que é contra ex-jogador que comenta como eu, chupa, irmão. E principalmente aqueles que trabalhavam aqui. Chupa, que a cana é doce. Aí você tem o Veloso, tem o Souza. Por isso que os caras têm inveja da gente. Aí nessa hora que o Bruno Henrique e o Paquetá dão um tiro na instituição de nós, ex-jogadores,
Aí você fala, o que você fala? O que vocês querem que eu fale sobre o Bruno Henrique? Pra mim tem que ser nunca mais jogar futebol. Essa é a minha opinião. Não tem que nunca mais. Se for comprovado o que tá colocando, nunca mais tem que jogar futebol. Paquetá, nunca mais tem que jogar futebol. Porque o único cara que tomou essa condenação foi só um. Que foi o Rojas. Que foi o Rojas, Chile e Brasil. Foi banido do futebol. Porque ele simulou e estava todo mundo junto, sobrou só para ele. E ele foi banido. Quem que ajudou o Rojas? Tele Santana, no São Paulo. E aí virou treinador, virou um monte de coisa. Um beijo pro Rojas. Sabe? Então, eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que é uma coisa tão nojenta, mas tão nojenta, que faz o futebol não ser um futebol que a gente acha que você ganha o jogo nas 4 linhas. Eu não sei. Bom, mas eu quero saber de você. Você acha que o jogador devia mesmo ser suspenso de uma vez? Pra você, é pena máxima? Tinha que ser banido? O que você pensa? Comenta aí, eu quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo.